Fala galera, sejam bem-vindos. Desculpa a demora aí na colocar os vídeos no ar. Eu passei uma gripe aqui que acabou com a minha garganta. Meus monitores queimaram, agora eu consegui colocar de volta. Então vamos lá, sem mais demoras, continuemos a leitura da IN 128 de 28 de março de 2022. Meu nome é Pedro Demarco Filho, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e estamos nessa série de leituras que foi interrompida aí não porque eu queria, pode ter certeza que eu queria estar aqui continuando com vocês, mas sem mais demoras a gente vai continuar agora com os vídeos. Vamos aqui com vocês na tela a partir do artigo 128 da IN, que diz o seguinte: subseção 3 do mandato eletivo. Artigo 138. Aquele que exerceu o mandato eletivo no período de 1 de fevereiro de 98 a 18 de setembro de 2004 poderá optar pela manutenção da filiação na qualidade de segurado facultativo nos termos da portaria MPAS número 133 de 2006 e da portaria conjunto RFB e INSS 2517 de 2008, em razão da declaração de inconstitucionalidade da linha H do inciso 1 do artigo 12 da Lei 8212 de 1991. Parágrafo 1º diz que é vedado a opção pela filiação na qualidade de segurado facultativo ao exercente de mandato eletivo que exercia, durante o período previsto no caput, outra atividade que o filiasse ao regime geral de previdência social ou a regime próprio. Parágrafo 2º. Obedecidas as disposições contidas no parágrafo 1º, o exercente de mandato eletivo poderá optar por 1. Manter como contribuição somente o valor retido, considerando como salário de contribuição no mês o valor recolhido dividido por 0,2. Ou 2. Considerar o salário de contribuição pela totalidade dos valores recebidos do ente federativo, complementando os valores devidos à alíquota de 20%. Parágrafo 3º. Em qualquer das hipóteses previstas no inciso 1 e 2 do parágrafo 2º, deverão ser observados os limites mínimos e máximos do salário de contribuição. Parágrafo 4º. No caso do exercente de mandato eletivo optar por manter como contribuição somente o valor retido e recolhido e o cálculo do salário de contribuição efetuado na forma estabelecida no inciso 1 no parágrafo 2º, resultar em valor inferior ao limite mínimo de contribuição, o requerente terá de complementar o recolhimento à alíquota de 20% até que atinge o referido limite, não podendo ser então menos que o mínimo ali, tá? Parágrafo 5º. Os recolhimentos complementares referidos no incisos 2 do parágrafo 2º e parágrafo 4º serão 1. Acrescidos de juros e multa de mora. 2. Efetuados por meio do GPS ou documento que venha a substituí-lo. Artigo 139. Para a instrução e análise do direito à opção pela filiação ao regime geral de previdência social na qualidade de segurado facultativo, o INSS encaminhará o pedido à Receita Federal do Brasil. Artigos 140, 140 com vocês na tela. O pedido de opção de que trata o artigo 138 será recepcionado pelo INSS e deverá ser instruído com os seguintes documentos. Quais documentos, então, o seu exercente de mandato eletivo tem que ter? Inciso 1. Termo de opção pela filiação do regime na qualidade de segurado facultativo, exercente de mandato eletivo, TOF-ME, constante do anexo 12 em 2 vias, assinados pelo requerente e protocolado na Agência da Previdência Social. 2. Procuração por instrumento particular ou público com poderes específicos para representar o requerente, se for o caso, que é o nosso caso. Se for fazer o pedido, a gente vai ter que ter essa procuração. 3. Original e cópia dos documentos de identidade e do documento de inscrição do CPF do requerente e do procurador, se for o caso. 4. Original e cópia do ato de diplomação do exercente de mandato eletivo referente ao período objeto da ação. Aqui é importante, então você vai ter um documento aqui um pouco diferente, que é original e cópia da diplomação. 5. Declaração do requerente de que não exerceu, de que não requereu a restituição dos valores descontados pelo ente federativo e de que não exerceu outra atividade determinada de filiação obrigatória no regime geral, nem ao regime próprio, conforme modelo de declaração do exercente de mandato eletivo constante no anexo 13. E 6. Discriminativo das remunerações e dos valores recolhidos relativos ao exercente de mandato eletivo, constante no anexo 14, relacionado
as remunerações e os valores descontados nas competências a que se refere a opção. Por que que ele fala aqui declaração do requerente de que não requereu a restituição? Porque tem casos que esses exercentes de mandato eletivo podiam pedir o valor de volta. Aí você não vai conseguir aqui, porque você já pegou o valor, tá bom? Então vai ter que ter essa declaração aqui e perguntar também para ele. Artigo 141. O INSS poderá exigir do requerente outros documentos que se façam necessários à instrução e análise do requerimento de opção de que trata o artigo 138, desde que os dados não estejam disponíveis no sistema informatizado da Previdência. Artigo 142. Compete ao INSS decidir sobre o requerimento de opção pela filiação na qualidade de segurado facultativo do que refere o artigo 138. Deixando claro que o INSS vai dar a última palavra aqui. Após retorno do processo da Receita Federal, em caso de deferimento total ou parcial do requerimento de opção do INSS, obrigatoriamente providenciará a alteração da categoria do filiado, efetuando o cadastramento na qualidade de segurado facultativo no sistema informatizado. Então, voltou. Já aprovado, o INSS só vai mesmo ali proceder esse cadastramento. Artigo 144. O INSS cientificará o requerente sobre o deferimento ou indeferimento do pedido e dos valores das contribuições a serem complementadas, se for o caso. 145. Deverá ser indeferida a opção pela filiação que se refere ao artigo 100, quando 1. Não restar comprovado o recolhimento ou parcelamento dos valores retido por parte do ente federativo. 2. O ente federativo já tiver compensado ou solicitado a restituição da parte descontada. E 3. O exercente de mandato eletivo exercer atividade de filiar regime geral ou regime próprio. Tá? O que acontece muito é já ter pedido o valor ali, tá? Artigo 146. O INSS deverá reverter os benefícios em manutenção para cuja aquisição do direito tenha sido considerado o período de exercício de mandato eletivo, bem como as CTCs emitidas com a inclusão do referido período, quando não verificada a opção de que trata o artigo 138, e a complementação prevista no inciso 2 do parágrafo 2º do mesmo artigo. Parágrafo 1º. Para os casos de revisão de benefício da emissão da CTC, aplica-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 138, quando feita a opção pela manutenção da filiação na qualidade de segurado facultativo. Parágrafo 2º. Não havendo a opção de que trata o artigo 138, o período de 1º de fevereiro de 98 a 18 de setembro de 2004, em que o segurado tenha atuado na condição de exercente de mandato eletivo, será excluído do sistema de revisão do benefício e de emissão da CTC. Artigo 147. O exercente de mandato eletivo de que obtiver a restituição dos valores referidos junto à Receita Federal ou que os tiver restituído pelo ente federativo somente poderá incluir o respectivo período no seu tempo de contribuição mediante indenização das contribuições, exclusivamente na forma estabelecida no 122 do RPS. Artigo 148. Então, ele foi lá e pediu o valor de volta. O que ele pode fazer? Ele pode agora pedir a indenização nesse período para que ela volte a constar. Artigo 148. Da decisão de indeferimento ou deferimento parcial do requerimento de opção pela filiação no regime geral, na qualidade de segurado facultativo, caberá recurso no prazo de 30 dias contados na data da ciência da decisão. Artigo 149. No caso de inexistência de recurso no prazo previsto, o processo deverá ser arquivado com parecer conclusivo. Aqui então a gente falou do mandato eletivo, aqueles que exerceram, como funciona para validar, para colocar essas contribuições ali, para ele ter direito, então, a pedir a CTC ou sua aposentadoria. No caso, ele quiser pedir a complementação, às vezes faz ali uma simulação para ver se vale a pena pedir a complementação, aumento desses valores. E é isso. Me desculpe novamente, a voz ainda não está 100%, ainda não está boa, mas vamos ver que volta. Os meus monitores ainda não estão aqueles que eu queria, já estou indo atrás de pegar outros novos. E qualquer dúvida, deixa aí, não deixa de se inscrever no canal, clicar as notificações para ver quando tem vídeo novo. E obrigado para todos aqueles que estão me acompanhando.